Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 12 em diante. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém. Senhor, nosso Deus, te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda glória. E nos reunimos nesta casa com o propósito principal de trazer ao Senhor a nossa palavra de adoração, de louvor, de gratidão, por aquilo tudo que Tu és, que Tu fazes na vida de cada um de nós. Agora também te pedimos, ó Deus, que quando abrimos esta porção das Escrituras, que mais uma vez também o Teu Espírito é que possa abrir o nosso coração, a nossa mente para a compreensão desta palavra. Ajuda-nos no entendimento e que esse entendimento seja produzido de forma espiritual na vida de cada um de nós. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podem tomar os seus assentos. A epístola de Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais leves de Paulo, o que não significa que também a igreja não tinha os seus problemas e as suas dificuldades, porque era igreja. A igreja era a igreja que mais cooperou com Paulo, a igreja que mais o ajudou em todos os sentidos, tanto materialmente, como emocionalmente, espiritualmente. Foi a igreja que mais contribuiu e mais compartilhou com Paulo de todas as igrejas que ele havia estabelecido e fundado. E essa igreja era uma igreja que demonstrava assim um carinho, um amor, um respeito, uma consideração muito grande pelo apóstolo Paulo. Algo que alguém diria, mas não foi assim sempre? Não. Algumas igrejas tinham até algumas certas suspeitas e não apreciavam tanto assim ao apóstolo Paulo. Mas a igreja de Filipos foi uma igreja que soube entender e compreender e ajudar o apóstolo Paulo num dos seus momentos mais difíceis. Porque quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso, ele estava em um cárcere. Não sabemos exatamente qual das prisões, porque Paulo volta e meia estava preso. A gente não sabe em qual delas exatamente, em qual momento, mas ele estava preso. E esse momento que Paulo estava preso, foi um momento que ele chegou a suspeitar que talvez fosse a sua última prisão. Porque ele pensava que talvez não sairia livre daquela situação. Prisão nunca foi uma boa opção. Naquela época era mais complicado ainda, onde realmente direitos era uma coisa que não se pensava, e prisões normalmente costumavam ser cárceres, calabouços bem escuros, úmidos e terríveis. E Paulo chegou a suspeitar que talvez desta feita ele não escapasse. E a igreja de Filipos, ao invés de se omitir de estar com ele, ficou mais próxima dele. Chegou a ponto de enviar um dos seus
melhores líderes, uma das pessoas de mais importância da igreja, Epafrodito, enviou para que ele ficasse com Paulo na prisão. E é uma igreja que, portanto, respeitava. Tinha suas dificuldades, uma igreja que às vezes sofria um pouco da desunião interna e em algumas situações até mesmo discussões e contendas internamente. E Paulo, no capítulo 2, até chegou a usar o exemplo de Cristo como exemplo maior que nós todos devemos ter em tudo que nós fazemos na nossa vida. E ele declara e proclama, do verso 5 ao 11, um dos hinos que a igreja cantava no passado. O verso 5 ao verso 11 era um hino. Não foi composto por Paulo, ele o transcreve aqui em Filipenses. E esse hino cantado pela igreja, que exaltava a Cristo, mas justamente por uma razão principal. Porque em primeiro lugar ele se humilhou. A exaltação dele veio por causa da sua humilhação. Ele não foi exaltado por ser exaltado, que talvez nós reconheceríamos e aceitaríamos, mas o hino declara que ele foi exaltado acima de todos, porque primeiro ele se humilhou, o qual, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomando a forma de homem, achado na forma de homem, fazendo-se como servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por essa razão, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exaltação que nasce da sua humilhação. Depois de falar disso, então Paulo declara para essa igreja, e foi o que nós lemos no verso 12, que esta igreja continuasse, acima de tudo, sendo obediente a Deus, temente a Deus, não porque Paulo estava presente. Ele diz: se vocês já eram obedientes na minha presença, eu espero muito mais na minha ausência. Porque existe uma coisa que é muito interessante que nós devemos sempre pensar como cristãos. O que nos impulsiona a fazermos certas coisas? Por que nós fazemos algumas coisas ou não as fazemos se nós estivermos na presença de um líder, de um pastor, ou de outro irmão, ou de uma irmã da igreja? Será que nós poderíamos ser sempre os mesmos na presença e na ausência? Ou será que nós temos que ter uma capa na presença e na ausência diferente? A perspectiva que Paulo apresenta para a igreja de Filipos é que nós devemos ser genuínos, aonde quer que nós estejamos. Que nós não sejamos de uma forma quando nos veem e sejamos de outra forma quando não nos veem. Como foram obedientes na minha presença, sejam também na minha ausência. E aí ele declara como nós devemos ser. No verso 12 ele declara: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É interessante que ele fala que nós devemos operar a nossa salvação. E é interessante que a palavra para operar significa mesmo executar um trabalho até que ele esteja completo. Executar uma tarefa até que ela esteja realizada. Não é começar algo e parar no meio do caminho. Porque o apóstolo Paulo declara algo aqui nessa palavra para nós então. Esse ato que nós chamamos de salvação é algo que tem sim também o nosso lado humano. Que nós temos que entender que ela procede de Deus, ele vai falar sobre isso no verso 13, mas existe o nosso aspecto humano, que eu tenho que trabalhá-la, executar, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma missão todos os dias. E é interessante que ele usa a palavra, o verbo no tempo presente. Na língua grega, o tempo presente significa ação contínua, uma prática, um hábito. Que nós todos os dias temos que entender que a nossa salvação está em realização. E quem trabalha e quem opera isso, somos nós.
Nós não somos agentes, não seríamos somente passivos, mas somos agentes, que também agem, que também realizam e que operam a sua salvação dia após dia, mas ele fala com uma forma interessante, com temor e tremor. Temor e tremor juntos significa bem claramente o quê? Respeito, um sentido de reverência constantemente na presença de Deus. Não importa onde nós estamos, o que Paulo quer dizer é que seja na presença ou na ausência dele, nós sempre estaremos na presença de Deus. Sempre. Se nós não estivermos aqui dentro, estivermos em outro lugar, nós estaremos sempre na presença de Deus. A minha salvação é operada, é executada, é realizada diariamente, não é somente quando nós nos reunimos para um propósito comum de louvor, adoração, um culto, mas ela é realizada todos os dias da nossa vida. E aonde quer que nós estejamos, nós estaremos na presença de Deus. O que, em outras palavras, eu não poderia fazer aqui, eu também não poderei fazer em outro lugar. Nós até sabemos verdadeiramente quem nós somos, é quando nós estamos deixados para realizar o que nós queremos à vontade. Aí nós vamos demonstrar quem verdadeiramente nós somos. E Paulo diz que a salvação tem que ser operada diariamente, com temor e tremor na presença de Deus. Temor e tremor significa respeito, reverência. Mas é um respeito, uma reverência que nasce, que eu creio, de uma coisa muito importante na nossa linguagem cristã, que chama-se o amor. Quando nós amamos alguém, o que nós menos tememos é o que essa pessoa fará conosco. Mas o que nós mais tememos é o que eu possa fazer para ela. Quando nós verdadeiramente amamos a Deus, quem ama a Deus não precisa de ter medo de Deus. Respeitamos, honramos a Deus, mas não precisamos de ter medo de Deus. Como no passado, na cultura do mundo antigo, os deuses eram para ser temidos, mesmo porque qualquer coisa que fizesse, viria a vingança divina. Quando nós amamos a Deus, e nós sabemos que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, como diz a Epístola de João, se nós amamos a Deus, nós não precisamos de ter medo do que nós vamos fazer, do que Deus vai fazer para nós. Quantos creem que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita? Então, há necessidade de esse medo, esse temor, seja um medo do que Deus vai mandar para a minha vida? Não. Porque também eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Quando nós sabemos quem é Deus e nos relacionamos com Deus, o temor e tremor significa sim respeito e reverência. Mas eu creio que o temor e tremor tem a ver também agora do nosso lado em relação a Deus. Porque, repito, quando nós amamos alguém, nós não temos medo do que aquela pessoa fará por nós e para nós. Mas quem genuinamente ama, tem medo do que vai fazer para quem ama. Porque a única coisa que alguém não quer fazer para quem ama, é trazer algo mal para a vida daquela pessoa. Por isso ela tem cautela, ela tem percepção, ela busca fazer o que seja o melhor. O temor e tremor significa, se você e eu conhecemos a Deus e a salvação é operada diariamente, nós sabemos que Deus trará o melhor para nós. Mas será que nós estamos tendo cuidado de trazer o melhor para Deus? Nós sempre queremos que Deus faça o melhor para nós, mas nós estamos procurando trazer o melhor para Deus? Operar a salvação, executar uma tarefa, um trabalho até que ela esteja completa, significa que tudo que nós fizermos diariamente tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E aí ele declara então algo interessante no verso 13. Se do meu lado eu tenho que operar, realizar uma tarefa até que ela seja completa, com temor, tremor, com reverência, com respeito, com consideração, ele diz, porque Deus é o que opera em vós.
Apesar de que em português nós temos a mesma palavra, operar, em grego não é a mesma palavra. Em grego, a primeira palavra significa realizar uma tarefa até que ela seja executada, até que ela esteja completa, até que ela esteja concluída. A segunda palavra é uma palavra que dá origem para nós, em português, a palavra energia. Energia. Porque o que ele quer dizer é o seguinte: eu tenho que executar uma tarefa. Eu tenho que operar, trabalhar a minha salvação diariamente diante de Deus. Mas eu só conseguirei executar essa tarefa se a energia vier de Deus. E aí, então, é de Deus que procede o operar, é de Deus que vem a energia para que eu tenha tanto o querer como o realizar. Veja que interessante que nesse aspecto existe esse ato de relacionamento e de interação nossa com Deus. Eu executo, mas eu só consigo executar se a energia vier de Deus. Se Deus me energizar, se Deus colocar em mim, me inspirar para ter o desejo. E a inspiração que me leva realmente então a executar. Porque o querer e o efetuar procedem de Deus. Procedem de Deus. E aí é onde então nós perguntamos, cada um deve se perguntar: o que é que eu desejo? O que é que eu quero? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu busco realizar? Isso demonstra o quanto nós nos relacionamos com Deus. Não é à toa que Agostinho certa vez disse assim: ame a Deus e faça o que você quiser. Ame a Deus e faça o que você quiser. Porque se verdadeiramente eu amar a Deus, se eu já entendo, como eu já falei, se quando eu amo, a única coisa que eu não tenho medo é que quem eu amo, que me ama, o que ela vai fazer para mim, o meu temor quando eu amo é o que eu vou fazer para essa pessoa. Se eu amo genuinamente a Deus, então em mim vai estar sendo gerada uma inspiração que é divina. Se eu opero, se eu realizo algo, eu tenho que entender que é de Deus que nasce a inspiração, que nasce o desejo, que nasce a vontade. Cada um de nós deveria sempre se perguntar: o que é que eu quero? O que é que eu desejo? O que é que eu faço? O que eu me empenho para fazer? Ali no nosso querer e no nosso realizar, vai estar sendo demonstrado o quanto nós temos comunhão com Deus. Porque se ele diz: se o querer e o efetuar que estão em nós procedem de Deus, então eu vou perceber o quanto de Deus eu tenho na minha vida, o quanto eu me energizo para realizar as coisas. Se a nossa energia, se a nossa vontade, se o nosso trabalho é sempre muito empenhado, mas aonde não tem Deus e não glorifica a Deus, nós estamos buscando e recebendo energia de outros. Certa vez eu até estava falando com os irmãos lá na igreja também nos Estados Unidos, eu falei assim: se nós nos empenhássemos da mesma forma, com a mesma intensidade, para com as coisas espirituais, que nós nos empenhamos para com as coisas materiais, nós seríamos muito mais espirituais do que materialistas. Porque o que nos move é o que nós amamos, é o que nós desejamos. Você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Por isso que nós temos que ter cuidado, o que realmente, qual é a força que está por trás da nossa inspiração, que vai gerar em nós amor. Não é à toa que Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer ao outro. Paulo declara que a nossa inspiração tem que vir de Deus.
A nossa ação tem que vir de Deus. Porque qualquer outra coisa que nós fizermos como cristãos, se não nascer da vontade de Deus, da inspiração de Deus, da força de Deus, da energia de Deus, nós nos tornamos meramente materialistas. Quando você e eu, quando nós amanhã formos atrás de algo, qual é a força que está por trás daquilo que nos impulsiona a buscar o que nós vamos buscar amanhã? Porque o que é muito importante sempre entendermos é que não existe um corte, uma divisão, uma separação entre para quem é espiritual com relação às coisas materiais e espirituais. Porque para quem é espiritual, todas as coisas se tornam espirituais. Todas as coisas são espirituais. É assim que o Evangelho nos ensina. De tal forma que se Jesus disse, se você dá um copo d'água para alguém, e você reconhece que aquela pessoa é um profeta, e deu um copo d'água àquela pessoa, reconhecendo o seu trabalho de profeta, você também tem o galardão de profeta. O copo d'água se torna uma ação espiritual. Não existe uma divisão entre domingo e segunda-feira, na prática real. A nossa inspiração de hoje tem que ser a inspiração de amanhã. A minha ação de hoje tem que ser a ação de amanhã, que deve ser gerada, produzida na comunhão com Deus. É isso que ele quis dizer então, no sentido de que nós temos que operar, trabalhar, executar a nossa salvação diariamente, com temor e tremor, porque hoje estamos na presença de Deus, domingo, juntos, levantando as mãos, cantando, orando, mas amanhã, segunda-feira, onde você estiver, você também estará na presença de Deus, nós também estaremos na presença de Deus. O que nos move, o que nos impulsiona, o que nos inspira. Pare para pensar nisso. E aí, de tal forma que ele continua declarando o seguinte para nós: então, se nós temos esse operar, executar algo que vem da operação de Deus, do mover de Deus, da energia de Deus para nós, então faça todas as coisas, sem murmuração nem contendas. A palavra murmuração significa aquela insatisfação em que ela muitas vezes é velada, mas está lá. Contenda poderia talvez até ser traduzido também por disputas de palavras. Aqui as palavras estão meio coligadas. Murmurar e contenda é a disputa por palavras, debates, aonde cada um quer impor a sua ideia e não aceita o que o outro diz. E aí, por qual razão? E veja como é tão atual que ele fala: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. A única coisa que nós, como cristãos, jamais podemos ser é acusados de coisas más, porque realmente fomos maus. Se nos acusarem de alguma coisa e for mentira, fique feliz, porque foi assim que fizeram com Jesus. O acusaram, o caluniaram. Agora, se nos acusarem porque estamos exatamente como eles, porque aqui é que vem uma coisa importante para nós como igreja, na próxima parte desse verso. Por que nós temos que ser irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis? Porque vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós, como igreja, Paulo não está dizendo que nós vamos sair do meio da sociedade em que vivemos e vamos criar uma sociedade alternativa separada. Mas mesmo estando em meio à sociedade, nós temos que ser um diferencial na sociedade. Porque no dia que a igreja se tornar a cara da sociedade em que ela vive, ela não é mais igreja. Quando a sociedade olhar para a igreja e dizer assim:
você não tem autoridade, você não tem o meu respeito, porque o que você faz é como eu faço. Aí nós perdemos o que Paulo declara então, que nós vivemos sim em meio a uma sociedade corrupta, perversa, mas em meio a esta sociedade nós temos que resplandecer. Temos que resplandecer. A expressão que ele usa, a tradução como astros. É interessante que a palavra aqui para astros, ela realmente significa literalmente luzes. É a mesma palavra que quando se traduziu no livro de Gênesis do hebraico para o grego, é a mesma palavra, phostiris, que significa Deus fez as luzes. E as luzes vieram para justamente fazer a diferença entre dia e noite. Paulo declara que nós vivemos em uma sociedade que quando a sociedade olhar para a igreja, que diga o que quiserem dizer, mas não podem dizer que nós somos como eles. Porque senão nós deixamos de trabalhar a nossa salvação e a nossa fonte de inspiração para o nosso executar também não procede mais de Deus. Nós vivemos em momentos muito conturbados, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. Eu tenho percebido como tem acontecido uma coisa muito estranha com as igrejas, de modo geral. As igrejas estão cada dia mais se tornando muito parecidas com o mundo. Em que sentido? Em que sentido? No sentido em que ela busca da sociedade um referencial para si. Nós estamos, por exemplo, vamos falar mesmo como está acontecendo com relação à política dos dias de hoje. Interessantemente, me colocaram num grupo de WhatsApp de direita, e como me conhecem lá também, me colocaram num grupo de WhatsApp de esquerda. Então eu participei dos dois grupos, de direita e de esquerda. Interessantemente, os dois cristãos. Os dois são cristãos. Mas o que eu achei muito interessante ao participar dos dois, era o seguinte: os de direita acreditam que os políticos de direita representam a igreja. Mentira. Os de esquerda acreditam que os partidos de esquerda representam o pensamento cristão. Mentira. A igreja não é representada nem por partido de direita, nem por político de direita, nem por partido de esquerda, nem por político de esquerda. Quem representa a igreja é Jesus. E a igreja tem que representar Jesus. A igreja tem que ser a voz destoante. Acredite nisso. Se a voz da igreja não for a voz destoante na sociedade, nós não estamos brilhando. Nós perdemos o nosso brilho e nos misturamos com a sociedade. Se a nossa voz não for a voz profética que destoa da voz geral, nós nos tornamos como mais um braço da sociedade. E aí passamos a viver em meio a uma sociedade corrupta e perversa, e aonde a igreja começa a trazer corrupção e perversidade para dentro dela. Por que Jesus foi crucificado? Por que João Batista perdeu a cabeça? Por qual razão? Porque a voz deles era a voz contrária do curso que a sociedade quer nos levar para irmos. Nós temos que entender que a igreja, não é que, eu disse lá e vou repetir, não é que Paulo, eu não entendo que Paulo esteja dizendo que nós temos que criar uma sociedade alternativa e nos separarmos. Até nos lembramos da oração de Jesus, por sua igreja no capítulo 17 de João. Estão no mundo, mas não são do mundo. Ele não diz para nós nos separarmos. Estão no mundo, mas não são do mundo. No dia que você achar, no dia que eu achar, no dia que nós pensarmos que um pensamento político de A ou B, ou seja, de quem for, representará a igreja, nós não seremos igreja, mas seremos mais um braço da sociedade somente. E nós temos que estar em meio à sociedade, brilhando para fazer a diferença, para dizer para a igreja, para dizer
através da igreja e com a igreja na sociedade, que quando acharem que é o A ou o B, na realidade não é A nem B, é Jesus. Nenhum deles nos representa. Eu não quero ser representado por nenhum partido político como cristão. Eu quero que quando olhem para mim não me identifiquem, lá está o eleitor do A, lá está o eleitor do B. Não, lá está quem serve a Jesus Cristo. Senão eu não terei, porque senão eu não terei voz como igreja, no momento que for necessário, porque todo governo humano é falho. Todo governo humano é falho. Todo, não importa qual. Seja ele qualquer a forma. A igreja tem que se colocar como uma alternativa de vida em meio à sociedade. Por qual razão? Porque senão, no dia em que, politicamente, já que é o contexto do momento é a política, no dia que aquele que eu julgava que representava-me como igreja, e eu ver que ele não é o que eu pensava que ele era, porque você acredita que a política mudou, de 2000 anos para agora, alguns meses agora mudou. São todos falsos e mentirosos, acredite nisso. Eles querem o seu voto, porque eles querem o poder, mas eles continuam falsos e mentirosos. O verdadeiro chama-se Jesus Cristo. Mas se eu acreditar que Ele é a verdade, que Ele me representa, quando eu descobrir que Ele é tão mentiroso como todos os outros anteriores, o que eu vou fazer agora? Alguém vai chegar para mim e dizer, agora você quer me dizer algo? Você agiu como eu agi? Que voz você tem para dizer algo para mim agora? Não estou dizendo que você e eu temos que nos omitir da nossa responsabilidade como cidadãos. Isso não. Mas eu não posso colocar em primeiro lugar que eu sou cidadão, que em primeiro lugar eu proclamo o pensamento A ou B, porque em primeiro lugar você e eu somos igreja de Jesus Cristo. E o mundo tem que ver que nós não nos corrompemos com a falsidade do mundo, que existe uma maneira diferente de viver que chama-se Jesus Cristo. Jesus é quem nos representa. Jesus é quem é o nosso referencial. De tal maneira isso, que se a gente lê os textos apocalípticos e até mesmo proféticos, nós percebemos que uma das características do governo humano é que no final, todo governo humano é trocado pelo governo de Deus. O que foi que Jesus veio pregar? Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, porque todo governo humano é falho e mau. Deus é o único que verdadeira e genuinamente tem que exercer em nós a inspiração para vivermos uma vida em meio a uma sociedade corrupta e perversa, que acusem-nos do que quiserem, mas menos de que nos tornamos trevas como nas trevas estão, mas que brilhamos a luz. É aqui que é interessante. E aqui que eu até pessoalmente preferiria que ao invés de brilhar como astros, que a tradução fosse que a palavra é, não astros, mas brilhantes. Porque uma coisa que acontece, nós não somos a fonte da luz. A luz é Cristo. Nós somos somente o reflexo da luz que é Cristo. Quando olharem para nós a igreja, tem que ter um brilho diferente. E esse brilho tem que ser a presença de Cristo na igreja. Quantas vezes, quando chega momentos como esse que nós estamos vivendo, em que igrejas, irmãos, famílias se dividem por causa de pensamentos diferentes, quando na realidade nós temos que pensar que o que nos une e quem nos une é Jesus Cristo.
Quando nós entendermos e vivermos isso, aí sim, o que vai acontecer, mesmo vivendo em meio a uma sociedade corrupta, perversa, verso 16, reteremos a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, retendo a palavra da vida. E a palavra da vida chama-se a atuação de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Hoje de manhã, enquanto nós meditávamos aqui, eu falei sobre essa questão da palavra, a palavra de Deus. Nós até vemos ela de uma forma tríplice. A palavra da vida é a palavra que vem da vida, é a palavra que produz vida. Que palavra da vida é essa? Eu entendo que ele está se referindo a Cristo. Por qual razão? Lógico que, vou repetir isso rapidamente, que esteve de manhã. Lógico que nós valorizamos, respeitamos e honramos essa palavra escrita. Mas a palavra escrita, por mais que respeitamos e honramos e declaramos palavra de Deus, ela sozinha não é suficiente. Porque se ela fosse suficiente sozinha, só bastava entregar a Bíblia no mundo inteiro e o mundo inteiro já tinha se convertido. Na realidade, muita gente recebe a Bíblia, ignora, joga fora, queima, ou lê e deturpa. A palavra escrita é importante. É dela que nasce. É importante. Mas existe uma outra coisa que nós chamamos a palavra proclamada, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. A palavra proclamada, ela nasce da nossa interação com a palavra escrita. Por isso que o que nós proclamamos, o que nós pregamos, quando eu comecei aqui a falar, a primeira coisa que eu fiz, para que a fonte da nossa inspiração não fosse um lindo poema somente, mas fosse algo que nascesse da palavra escrita. E aí eu venho e trago uma palavra proclamada, e nós entendemos, e eu creio que a palavra que eu estou proclamando, eu posso dizer que nas suas devidas proporções, é a palavra de Deus para a igreja. Quando eu li a palavra escrita, é a palavra de Deus para a igreja. Quando eu proclamo a palavra que vem da palavra escrita, é a palavra de Deus para a igreja. A palavra escrita e a palavra proclamada, elas se unem, está aí a palavra de Deus. Mas o que traz vida à palavra escrita e à palavra proclamada chama-se Jesus Cristo, porque Ele é o verbo vivo. Aonde faltar Cristo, você pode ler a Bíblia e não vai fazer diferença. Você pode pregar o dia inteiro a melhor verdade e não vai fazer diferença. A diferença na palavra escrita e na palavra proclamada acontece quando a palavra viva, Jesus Cristo, é ouvido e vivido e recebido e internalizado em nós, porque é Cristo que vivifica a palavra escrita e a palavra proclamada. Ele é a palavra da vida, que traz vida para nós. Por isso que tudo para nós que somos cristãos, é Cristo que é tudo para nós. Tudo para nós é Cristo. A palavra escrita sem Cristo, interessantemente, muitos usam para matar outros. Agora, quem entende a palavra viva e recebeu a palavra viva, usa a palavra escrita para levar uma palavra de salvação. O que traz vida a todas as coisas chama-se Jesus Cristo. É por isso que nós não somos chamados de bibliotas, mas somos chamados de cristãos. Porque até a palavra escrita, sem Cristo, por incrível que pareça, gera uma grande confusão na cabeça de pessoas. Quem esclarece a palavra escrita é Jesus Cristo. Se a nossa leitura das Escrituras, se a nossa pregação sobre as Escrituras não passar em primeiro lugar por Jesus Cristo, nós não entenderemos a palavra de Deus para nós, porque Ele é a palavra da vida. Cristo é a palavra viva, Cristo é quem vivifica, e se de Deus vem a energia, a inspiração
de Cristo vem a realização de todas as coisas para a nossa vida, porque nós somos cristãos, nós queremos nos assemelhar a Cristo todos os dias. Portanto, para encerrar essa palavra, essa meditação nossa, pergunte cada um para si mesmo, como nós começamos a falar hoje. O que te inspira? O que te traz vontade, desejo? O que você se empenha para realizar? Ali estará a demonstração do quanto verdadeiramente somos inspirados por Deus. E o que é que nós buscamos como modelo para nós? Os padrões que a sociedade quer impor para nós? Ou Jesus Cristo? E que dele venha para nós o referencial para que nós expressemos para a sociedade que existe um caminho que é muito melhor do que o apontado pelo A ou pelo B. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Para que nós possamos dizer Jesus, não podemos ser influenciados nem levados pelo curso que a sociedade quer nos colocar nessa corrente. Nós temos que levar que há uma outra proposta que chama-se Jesus Cristo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse instante?